leremos este capítulo, Hebreus capítulo 7. O título da nossa mensagem é Mais Alto do que os Céus. Nós trataremos acerca da supremacia da ordem sacerdotal de Cristo. Capítulo 7 da carta aos Hebreus. Coloquemo-nos de pé para a leitura da palavra de Deus. Diz assim: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. É, por assim dizer, também Levi que recebe dízimos. E, por assim dizer, também Levi que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo à qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento
que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Senhor Deus, mais uma vez suplicamos que tires toda a venda dos olhos, que desvendes os nossos olhos, para que nesta noite contemplemos a glória, a majestade, a justiça, a graça, o poder do nosso Senhor, que é nosso Rei sacerdote. Ó Deus, para que saiamos daqui, em primeiro lugar, mais crentes nele, mais comprometidos com esta aliança, e para que saiamos daqui plenamente satisfeitos com a glória superior da nova aliança trazida por ele, de maneira que não sejamos tentados, atraídos por novidades carnais que se introduzem ora no meio da tua igreja, ó Senhor, de um modo geral, contaminando, turvando o culto ao Senhor, que é hoje simples por causa da comunhão direta que temos contigo. Ajuda-nos a entender as implicações da supremacia da ordem sacerdotal de Cristo para a nossa vida. Nós te pedimos em nome dele. Amém. Podem assentar-se, meus irmãos. No texto que lemos, meus irmãos, o autor retoma a questão do sacerdócio de Cristo e da ordem de Melquisedeque. Ele havia feito aquele longo parênteses para repreender, para encorajar, para advertir os seus leitores, para que perseverassem, para que não abandonassem a fé. E ele havia interrompido exatamente quando ele estava falando sobre Cristo e o seu sacerdócio. No capítulo 5, que é anterior ao parênteses, e do qual o capítulo 7 vai ser a continuação, o autor já havia mostrado que Cristo era superior a Arão. Ele havia falado sobre qual é a função do sacerdote. Ele é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens, diz o capítulo 5, verso 1, para oferecer tanto dons ou ofertas, dádivas, como sacrifícios pelos pecados. Ele deve ser capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, porque ele também está rodeado de fraquezas. Ele deve oferecer sacrifícios pelos pecados tanto do povo como de si mesmo. E ele não toma essa honra para si mesmo, mas ele é constituído por Deus. O autor aplica todas estas características inerentes ao sacerdócio a Cristo, dizendo que primeiro ele não se glorificou a si mesmo, ele foi constituído por Deus, através daquela palavra profética, falada por boca de Davi no Salmo 110, naquele salmo messiânico, que temos tratado tão repetidamente, pois o autor o repete, naquele salmo em que Davi diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha todos os inimigos debaixo dos teus pés. E no mesmo salmo ele diz: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vimos no capítulo 5 que Jesus é superior a Arão, porque ele era um sacerdote que se ofereceu com forte clamor, lágrimas e súplicas a quem o podia livrar da morte, e foi ouvido por causa da sua piedade, da sua perfeição e da sua santidade. Ele não precisou oferecer sacrifício por si mesmo, pois ele jamais conheceu o pecado. O seu sacrifício, portanto, era perfeito. E não só isso, mas ele conquistou esse status de Salvador. Ele conquistou por seu próprio mérito. Ele, na luta, no Getsêmani, ele orou ao Pai, ele venceu o medo, ele mortificou sua natureza humana e ele conquistou a nossa salvação, ele se tornou autor da nossa salvação. Por isso ele é superior a Arão. Mas por que o autor retoma este tema? Lembre-se que no capítulo 5, verso 11, ele diz: olha, ainda há muitas coisas a explicar sobre o sacerdócio de Cristo, mas eu preciso parar um pouco para repreendê-los, adverti-los e encorajá-los. E agora ele retoma isso. Ele agora vai explicar as outras coisas que ele disse que ainda haveria de explicar. E o que ele trata nesse capítulo 7 vai, na verdade,
de encontro a uma possível objeção dos seus leitores. A ordem levítica, a ordem aarônica, havia sido constituída por Deus. Fora Deus quem ordenara a Moisés que separasse a tribo de Levi para oficiar como sacerdote. E que Moisés também designasse e constituísse Arão como sumo sacerdote e os seus descendentes também. Então poderia haver a seguinte objeção: bem, como é que Jesus é sacerdote se o sacerdócio foi instituído por Deus, e o sacerdócio instituído por Deus através de Moisés pertence à tribo levítica? A tribo de Levi foi dita a herança do Senhor no meio dos filhos de Israel. Mas o nosso Senhor não procedia da tribo de Levi. Ele era da tribo de Judá. Deus nunca atribuiu sacerdotes à tribo de Judá. Como então Cristo é sumo sacerdote? Como então ele é superior a Arão? Como a ordem sacerdotal a qual ele pertence é superior a Arão? É sobre isso que o autor vai tratar. E aí ele começa então dizendo, lembre-se que ele terminou o versículo anterior, o capítulo anterior, dizendo que a nossa esperança é uma âncora para a alma. Essa esperança está fundamentada na promessa, no juramento de Deus, que por sua vez expressam, asseguram da imutabilidade do seu propósito de salvar-nos. E ele diz que esta âncora penetra na própria presença de Deus, porque esta âncora foi ali introduzida por um precursor que é Jesus, que adentrou a presença de Deus com seu próprio sangue, e como sumo sacerdote ele foi ordenado segundo a ordem de Melquisedeque. Foram várias as vezes em que ele falou sobre Jesus como sumo sacerdote, desde o capítulo 5. No capítulo 5, verso 10, ele disse isso. Depois, agora no versículo 20, ele disse de novo. E depois ele vai falar novamente. Ele vai repetir isso várias vezes, o Salmo 110, verso 4. Então, o autor aos Hebreus começa a demonstrar que não só a ordem sacerdotal de Cristo é legítima, como ela também é superior à ordem levítica. Por quê? Porque Jesus pertence a uma ordem superior. Que ordem? A de Melquisedeque. E aí ele vai explicar quem era afinal Melquisedeque. Ele era da tribo de Levi? Bom, os judeus sabiam, mas eu preciso explicar para talvez alguns de vocês que talvez não saibam. Quem é este Melquisedeque, cuja ordem sacerdotal é a mesma de Cristo? Nós precisamos então abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 14, mas nós vamos começar com o próprio texto de Hebreus, porque o autor aos Hebreus faz menção a Gênesis 14. Quem é Melquisedeque? Então ele vai demonstrar a superioridade do ofício sacerdotal de Cristo. E ele começa, o primeiro ponto dele é, primeiramente ele apresenta quem é Melquisedeque. Nós precisamos entender isto, para que nós entendamos por que a ordem sacerdotal de Cristo é superior à ordem levítica. Não só é legítima, esses são os dois grandes pontos da mensagem. A ordem sacerdotal de Cristo, que resume a mensagem, não só ela é legítima, como ela é superior à ordem aarônica. Então, para saber isso, a gente precisa saber quem é este, por cujo nome é chamada a ordem sacerdotal de Cristo. Deixe aberto aí em Gênesis 14, nós já vamos lá, mas nós vamos começar com o próprio texto de Hebreus, a Escritura, citando a Escritura. Ele diz, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança, para o qual Abraão também separou o dízimo de tudo, este Melquisedeque, verso 3 lá no final, permanece sacerdote perpetuamente. Eu pulei aqui o parênteses, para a gente entender melhor, eu uni o sujeito com alguns apóstolos, né, que são algumas declarações sobre ele, e eu vou pular mais ainda agora
apenas colocando o sujeito e o predicado principal. Porque este Melquisedeque, diz o verso 1, e no verso 3, este Melquisedeque permanece sacerdote para sempre. Permanece sacerdote perpetuamente. E quem é este Melquisedeque? Aí ele explica. Ele é rei, primeiramente. Rei de Salém. Segundo, ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Então, já tem algo especial na ordem sacerdotal desse rei Melquisedeque. Mesmo que não vamos mesmo que ainda não tenhamos ido a Gênesis. Ele reúne em si dois ofícios ao mesmo tempo. O ofício real e o ofício sacerdotal. Eram 3 os ofícios na velha aliança: profeta, sacerdote e rei. Então, Melquisedeque é um sacerdote especial, porque ele é sacerdote e é rei. Em Israel, da tribo de Judá eram sacerdotes, e da tribo de Levi da tribo de Levi eram sacerdotes, e da tribo de Judá eram os reis. Mas este Melquisedeque é de uma ordem sacerdotal especial. Ele não apenas é sacerdote, mas ele é rei. E este é aquele que saiu ao encontro de Abraão, quando Abraão voltava da matança dos reis. Que matança é essa? E aí nós vamos então para Gênesis capítulo 14. Eu quero explicar o contexto rapidamente, para a gente entrar no verso 18. O capítulo 14 narra uma guerra entre 2 coalizões de reis. Uma coalizão de 5 reis contra uma coalizão de 4 reis. Uma liga. Os reis muitas vezes se coligavam para lutar uns contra os outros. Um rei reinava sobre esses 9 reinos. Ele se chamava Quedorlaomer, o rei de Elão. E debaixo do seu reinado, debaixo do seu poder, estavam todos os demais reis. Mas 5 desses reis resolveram se juntar e se rebelar contra o império de Quedorlaomer. Eles serviram a Quedorlaomer, é explicado aqui no verso 4 do capítulo 14, durante 12 anos. Então, os reis, aqui diz o capítulo 14, os reis que estão no verso 2, Bera, rei de Sodoma, Bissa, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admar, Semebe, rei de Zeboim, e o rei de Bela, que depois vai ser Azoar. Esses 4 reis, esses 5 reis, eles se juntam contra Quedorlaomer, que se alia aos demais, que estão aqui: Anrafel, rei de Sinar, verso 1, Arioque, rei de Elazar, Tidal, rei de Goim, e junto com Quedorlaomer. Então, Quedorlaomer, para recuperar o seu reino, ele faz guerra então contra esses reis. E a liga de 4 reis vence a liga de 5 reis. Quedorlaomer vence a guerra. E Quedorlaomer toma cativas as cidades de Sodoma e Gomorra. E você lembra, Ló, sobrinho de Abraão, separando-se dele, havia escolhido morar em Sodoma. Nós sabemos disso, da triste história de Ló. Então, se Sodoma foi tomada cativa, Ló também é tomado cativo. Verso 12, apossaram-se de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Então eles se apossaram dos bens e das pessoas e fizeram o que era costume fazer: deportaram a população para outra cidade e pegaram as riquezas da população. Alguém que escapou, diz o verso 13, fez saber a Abraão, o hebreu. É interessante que esse capítulo, uma das palavras-chave é a palavra rei. Ele está cheio de reis. Essa ênfase em reinos é para enfatizar o status real de Abraão. Ele não é um rei, de fato, não tem o ofício de rei, mas ele tem um status real, ele é um chefe de clã. Abraão figura entre os reis, ele guerreia contra reis e ele os vence.
ele sai com 318 homens, verso 14, dos mais capazes nascidos em sua casa, escravos. Ele persegue aquela liga de 4 reis que venceu, a de 5. Mas ele não vai só. Ficamos sabendo depois que ele vai junto com os seus aliados. Ele também ele também faz uma liga, não é? Compõe uma coalizão com mais 2 chefes de clãs. Os chefes de clãs tinham esse status real, Escol e Aner. Verso 13. Eles eram aliados de Abraão. Então não foram só 318 homens, tá? Foram 318 homens de Abraão, mais não sei quantos homens de Aner e outros de Escol. Então ele se juntou com outros chefes de clã e ele foi atrás desses reis, os perseguiu e ele conseguiu trazer o povo, libertar o povo. E ele chega com os despojos. E quando ele chega no vale chamado Vale de Savé, observe no verso 16, ele traz a Ló, seu sobrinho, os bens dele, as mulheres, o povo. E quando ele volta aos reis, quem lhe sai ao encontro? O rei de Sodoma, num lugar chamado Vale de Savé, que é o Vale do Rei. O rei de Sodoma vai ao encontro dele. Essa expressão ir ao encontro, acreditam alguns, ela pode significar uma aproximação de certa maneira agressiva e hostil. Não exatamente como inimigo, mas como alguém que quer dominar e que quer de alguma maneira ditar as regras. O rei de Sodoma havia sido liberto, mas ele quer assumir de certa maneira a liderança. Então ele vem ao encontro de Abraão, mas não é só ele que vem. Aqui você vê um ímpio, rei dessa cidade que mais tarde vai ser destruída, que está debaixo do juízo do Senhor e que se torna proverbial, que se torna um tipo para o juízo final. Mas aparece do nada, sem nenhuma explicação, ou melhor, com algumas explicações, mas muito resumidas, mas o suficiente para nós entendermos o nosso texto. Esse rei, verso 18, misterioso, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Rei Altíssimo. Essa expressão pão e vinho resume, na verdade, o que seria um banquete real. Pão e vinho representam um banquete, um alimento, uma ceia. Então Melquisedeque sai ao encontro de Abraão e ele oferece a Abraão um banquete real. E nisso ele está reconhecendo e ele está celebrando a vitória de Abraão sobre os reis. E não só isso. Diz a Bíblia que esse Melquisedeque não só era rei de Salém, mas ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E essa expressão é muito interessante porque a palavra que traduz a expressão hebraica El Elyon, um dos títulos para Deus, e ela é muito utilizada no livro de Daniel. Essa expressão, ela é um título que era utilizado em contextos nos quais a extensão da fé israelita vai além da história e do território de Israel e faz reivindicações universais em prol desse Deus. É um nome, digamos, mais missionário. Por isso, o profeta Daniel, ele diz para Nabucodonosor, para que saibas, ó rei, que o Altíssimo tem domínio sobre todas as coisas. Eliom tem domínio sobre todas as coisas. E Nabucodonosor, depois daquela loucura, quando ele se recupera, ele diz, eu louvo a Deus, porque Ele é o Altíssimo. Então essa era uma expressão, vamos dizer assim, mais intercultural para a pessoa de Deus. Para que se reivindicasse de maneira universal que Deus é o Deus de todas as nações. Então este rei, ele abençoa a Abraão. Observe, ele é sacerdote, ele abençoa Abraão, porque ele havia recebido a revelação de Deus, Deus se revelar a ele como El Elyon. Não sabemos como foi essa revelação, não sabemos de que maneira, não sabemos mais nada, não sabemos quando ele nasceu, quando ele morreu, quem era o pai, quem era a mãe, mas fica claro pela Escritura que Deus se revelara a ele como El Elyon, como Deus Altíssimo, como Deus mais alto do que os céus, mais alto do que o universo, acima de todas as criaturas, de todos os seres. E então ele bendiz a Abraão. E abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão,
pelo Deus Altíssimo. E ele faz uma declaração teológica acerca dele. Não só que ele é altíssimo, mas que ele possui os céus e a terra. Essa palavra possui traz a ideia de algo adquirido, de uma possessão, e que também inclui criação. Então ele está dizendo: bendito seja o Deus que é mais alto que os céus e que é o dono, que é o soberano, que é o proprietário. Ele está dizendo dos céus e da terra. Essa expressão céus e terra é uma figura de linguagem para significar o universo, o mundo criado. Tudo pertence a ele. Aqui está a confissão de fé de Melquisedeque. Ele era sacerdote e rei. E ele diz: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Melquisedeque é rei de Salém. Agora nós podemos voltar para a carta aos Hebreus, deixando marcado aí no nosso texto paralelo, texto que o autor menciona. É exatamente o que o autor aos Hebreus faz. Ele explica quem é Melquisedeque, o significado do seu nome, o significado do seu reinado. E ele faz uma exegese do nome de Melquisedeque e do nome da cidade sobre a qual Melquisedeque era rei. Observe que ele diz: este Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Está lá em Gênesis 14, exatamente no verso 20. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Quando Abraão dá o dízimo, o que é esse tudo? Abraão não saiu com seus bens, né? Não estava com seus bens quando foi, ele foi guerrear. Ele estava voltando da matança e ele pegou os despojos. Então aqueles despojos de guerra, ele dedica o dízimo ao Senhor. E ao dedicar ao Senhor, entregando a Melquisedeque, ele está reconhecendo que Melquisedeque era sacerdote e era rei. Não só isso. Logo depois, o rei de Sodoma entra em cena de novo, no verso 21, observe, de Gênesis 14. E diz: olha, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Eu só quero as pessoas. Eu te dou os bens. Uma posição meio que de superioridade. Quase que de exigência. Seria mais ou menos isso. Mas Abraão não quer comunhão com esse rei de Sodoma. Ele é um rei ímpio. Ele representa o império das trevas. O que Abraão faz? Abraão jura, diz: eu levanto a minha mão a quem? A Yahvé, ao Senhor, que é o mesmo El Elyon. Observe que ele usa os dois títulos. O título pactual de Deus relacionado a Israel, Senhor aí, o nome em maiúsculas. A Yahvé, o Senhor, El Elyon. Eu levanto a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo. O meu Deus é o mesmo Deus de Melquisedeque. Que eu não tomarei nada, nenhuma correia de sandália, para não dizer que você me enriqueceu. Eu não preciso da sua riqueza. Quando Abraão faz isso, ele está reconhecendo. Há aqui um reconhecimento mútuo. E o que o autor aos Hebreus nos diz? Ele interpreta, ele faz uma exegese do nome de Melquisedeque no verso 2 de Hebreus 7. Ele diz: primeiramente se interpreta rei de justiça. Depois é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Por que ele diz isso? A palavra Melquisedeque significa exatamente isso: rei de justiça, ou meu rei é justiça. Melquisedeque. Melchi é meu rei. Melech é a palavra hebraica para rei. Sadeká ou Tzedeká é a palavra para justiça. Então, Melquisedeque significa meu rei é justiça. E ele está fazendo essa interpretação. Melquisedeque era um rei de justiça, era um rei justo. Mas não só isso, ele é rei de Salém. Alguns acreditam que está se referindo a Jerusalém antes, muito antes de ser possuída
por Davi, porque a palavra Yerushalayim significa casa da paz. E às vezes no Salmo, se não me engano, 72, fala que em Salém está o seu tabernáculo, falando ali de Jerusalém. E a palavra Salém é uma variação da palavra Shalom, que significa paz. E paz não é só tranquilidade. A palavra paz é uma palavra muito rica no hebraico. Ela diz respeito à plenitude de riqueza. Plenitude não só de paz, mas plenitude de riqueza. Plenitude de bênçãos. É isso que significa a palavra Shalom. Então, ele é o rei de paz. Ele é o rei de justiça. Portanto, Melquisedeque, ele detém dois ofícios. Então, este era Melquisedeque. Tá, mas que implicação traz isso para Cristo? Bom, ele é aquele de quem Deus fala por boca de Davi: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí tem algumas verdades ou alguns fatos sobre Melquisedeque que vão ter implicação sobre o sacerdócio de Cristo. Primeiro, ele é superior a Abraão. Observe que é isso que ele diz. Quando Melquisedeque foi ao encontro de Abraão, o que ele fez? Ele o abençoou. Ele o abençoou. Não é isso que está dizendo aí? Ele abençoou a Abraão. Observe também o verso 7. Evidentemente, ele diz no verso 7, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. O pai abençoa o filho. Em termos hierárquicos, sempre o superior abençoa o inferior. Então, quando ele abençoa Abraão, ele está manifestando uma autoridade sobre Abraão. Então, ele era superior a Abraão. E Abraão reconhece Melquisedeque como legítimo sacerdote e rei do seu Deus. Ele reconhece dando o dízimo e ele reconhece jurando pelo Deus de Melquisedeque, que o identifica com o mesmo Javé. Gênesis 14, 20b e 22. Então esse é o primeiro fato, depois de descrevermos quem é este Melquisedeque, que é um rei especial, é um rei de justiça, é um rei de paz. Observe, justiça e paz são as duas necessidades maiores do pecador. Consertar sua relação com Deus, fazer a paz, ser justificado diante de Deus. Melquisedeque era rei de justiça e Deus de paz. Então ele era superior a Abraão. Segundo fato, verso 3, ele é de uma ordem sacerdotal perpétua recebida diretamente de Deus. Observe verso 3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Precisamos entender o que isto não significa. O autor não está dizendo que Melquisedeque não teve nascimento, que ele é eterno como o Filho de Deus. Não é isso. O que ele está dizendo é que o fato de não se registrar nem o pai, nem a mãe, nem a genealogia de Melquisedeque é para que ele seja um tipo de Jesus Cristo, que literalmente, de fato, não teve começo de dias enquanto Deus, nem terá fim de existência enquanto Deus e homem. Mas por outro lado, o autor também está aqui querendo dizer que a ordem sacerdotal de Melquisedeque é também eterna. Ela é anterior à criação. Melquisedeque não, mas ela é anterior à criação. Ela não está ligada ao nascimento de Melquisedeque. Ela está ligada a uma resolução eterna de Deus, sem princípio de dias nem fim de existência, por isso ele é feito semelhante a Deus. Fica muito claro que sem pai, sem mãe, sem genealogia, significa sem registro destas coisas, porque você observe que mais à frente, ele diz o seguinte, no verso... desculpe aqui só um pouquinho, eu vou ler desde o verso 5. Ora,
dentre os filhos de Levi, os que recebem o sacerdote, tem mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja... É o verso 6 agora. Desculpem, era o verso 6. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Então, quando diz sem pai, sem mãe, sem genealogia, está dizendo Melquisedeque não, a sua genealogia não se inclui entre a dos filhos de Levi. O seu sacerdócio é perpétuo e ele recebe diretamente de Deus. Agora, em segundo lugar, depois de falar acerca de Melquisedeque e tratar desses fatos, o autor vai responder: por que este Melquisedeque é superior a Levi? Talvez se ele tivesse parado aqui, já seria suficiente. Ele é sacerdote e rei, o seu sacerdócio é perpétuo, ele não teve princípio de dias nem fim de existência, a natureza do seu sacerdócio é eterna, tanto em termos de origem como em termos de fim. Isso já seria suficiente, mas o autor quer reforçar o seu argumento. Então ele vai fazer algumas comparações. Por que Melquisedeque é superior a Levi? Este é o nosso segundo ponto, vai do versículo 4 ao 28. Primeiro, em Abraão, siga a linha de raciocínio. Em Abraão, Melquisedeque abençoou Levi e recebeu dízimos deste. Em Abraão, Melquisedeque abençoa Levi. Levi é descendente de quem? Abraão. O superior abençoa o inferior. O inferior é abençoado pelo superior. Levi é descendente de Abraão. Quando Abraão foi abençoado, não só Abraão, mas a sua semente foi abençoada. Logo, Levi recebe bênção de Melquisedeque. Então essa é a primeira razão porque Levi é inferior. A ordem sacerdotal levítica é inferior à ordem sacerdotal de Melquisedeque. É isso que ele diz do verso 4 em diante. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui, entre os levitas, são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. É por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, seu ancestral. Porque aquele Levi ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste, Abraão. Logo, Melquisedeque é superior a Levi. Então ele está aqui colocando os dois cabeças, né? Neste caso, Melquisedeque, sacerdote e rei, e Levi. Aí, então, ele traz a outra conclusão no verso 11. Agora, tem a outra questão. Se a perfeição tivesse sido mediante o sacerdócio levítico, se o sacerdócio levítico fosse perfeito, porque o povo baseado nele recebeu a lei, qual era a necessidade de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Ele está mencionando o Salmo. Por que Deus então fala do Messias, tu és sacerdote para sempre? Por que ele levanta uma outra ordem? Isto significa que a ordem de Levi é temporária. Que a ordem de Levi não é perfeita. Há necessidade, quando alguém olhava para os sacerdotes humanos, para aqueles sacerdotes, havia essa impressão, eles eram imperfeitos. Se fossem perfeitos, permaneceriam para sempre. E se fossem perfeitos, não haveria necessidade de se levantar um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Porque quando você muda o sacerdócio, ele diz, você vai mudar também a lei. E lembre-se, o termo lei aqui, praticamente o tempo todo na carta aos Hebreus, não se refere à lei moral,
nem a lei civil, mas a lei cerimonial. O tempo todo ele está falando dos sacrifícios, dos ritos, etc. Então, este é o ponto. Mas ele ainda diz uma coisa sobre Levi e Melquisedeque. Levi, observe no versículo 17, no versículo 18. Levi foi ordenado segundo uma lei de mandamento carnal, enquanto Melquisedeque e com ele Cristo foram constituídos segundo o poder de vida indissolúvel. Verso 11 em diante ele está dizendo isso. Porque aquele de quem, verso 13, são ditas estas coisas, o Cristo aqui, pertence a outra tribo da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu da tribo de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdote. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído, observe, não conforme a lei de mandamento carnal, de um mandamento fraco, de um mandamento humano. Observe, o mandamento era de origem divina, mas a execução seria feita por homens pecadores, os da tribo de Levi. É nesse sentido que é uma lei de mandamento carnal. Não é carnal aqui no sentido pecaminoso, mas no sentido da fraqueza humana. Mas Jesus foi ordenado, juntamente com Melquisedeque, segundo o poder de vida indissolúvel. Por quê? Porque ele diz, tu és sacerdote para sempre. Está falando de uma vida indissolúvel. Por isso, a ordem levítica foi abrogada, foi cancelada, em vista da sua fraqueza e inutilidade. Verso 18. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Mas a ordem de Melquisedeque permanece para sempre. Verso 17. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio levítico teve o seu valor. Ele teve sua relevância, sem dúvida. Mas ele nunca foi instituído para ser um sacerdócio permanente. É isto que o autor aos Hebreus está dizendo. Porque ele foi instituído através de homens imperfeitos. Quarto lugar, o sacerdócio de Melquisedeque, no qual Cristo foi constituído, é estabelecido com juramento, enquanto o levítico não. Versos 20 e 21. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que ele disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui há um contraste semelhante ao que Paulo faz entre lei e graça. A lei é, sem dúvida, um instrumento da graça, na medida, e aqui falando da lei moral, conforme Paulo explica em Gálatas, em Romanos, em Coríntios, enfim. A lei, ela é um instrumento da graça na medida em que mostra exatamente a nossa fraqueza, mas a lei em si não pode salvar ninguém. Da mesma maneira, a lei cerimonial, aqueles ritos e sacrifícios não poderiam trazer expiação real de pecados. Eles eram apenas símbolo, figura. Eles apontavam para o perfeito sacrifício. Então, o que ele está aí exatamente dizendo é que quando a tribo de Levi foi constituída segundo a lei, mas a promessa é anterior à lei. Paulo diz isso lá em Gálatas. Antes da lei veio a promessa, a lei foi interposta para nos servir de aio, de pedagogo, daquele guia para nos conduzir a Cristo. A lei nos chicoteia, mostra quão pecadores somos. Essa é a função da lei. Mas a lei não pode em si mesma nos salvar. Ela é um código externo. E os sacerdotes não podiam ser intercessores perfeitos. Eles foram estabelecidos pela lei, mas o sacerdócio de Melquisedeque foi instituído pela promessa e com juramento. Ainda em quinto lugar, os sacerdotes levíticos, eles são muitos.
versos 23 e 24. Porque sendo mortais não podem permanecer para sempre. Mas o sacerdócio de Cristo é único, porque ele ressuscitou dentre os mortos e vive para sempre, então é imutável. Observe verso 23 e 24. Ora, aqueles, os sacerdotes levitas, são feitos sacerdotes em maior número. Por quê? Porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, Cristo, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Outra distinção. Os sacerdotes levíticos ofereciam sacrifícios todos os dias, inclusive pelos próprios pecados. Cristo se ofereceu uma única vez, verso 27. O que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando ofereceu não sangue alheio, mas a si mesmo se ofereceu. Os sacerdotes levitas morriam, tinham que ser substituídos. Essa substituição, essa morte, esse levantar-se de um novo sacerdote era um testemunho de Deus diante dos filhos de Israel. Eles não são o sacerdote que vocês precisam, de fato. Eles apenas são tipos. Os sacerdotes levíticos, por fim, eles são pecadores. E, sendo constituídos pela lei, eles estão sujeitos à fraqueza. Mas Cristo nunca pecou. Verso 26 diz isso. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula. E aí diz no verso 27, não tem necessidade de oferecer sacrifícios por si mesmo. Sendo constituído pela palavra do juramento, ele é eternamente perfeito. O que se conclui disso? Nós temos a conclusão nos versos 26 a 28. O que isso nos diz, meus irmãos? Concluindo. A primeira verdade que eu quero trazer à nossa mente é que o sacerdote que Cristo era o sacerdote que nós precisávamos. Vou falar de uma forma melhor. Só Cristo, por tudo que Ele é, pode preencher a necessidade que temos de um intercessor. Só Ele pode preencher os pré-requisitos do intercessor que conseguirá ser ouvido pelo Pai. Ele diz, verso 26, com efeito, nos convinha. Essa expressão já havia sido utilizada, você lembra? Lá no capítulo 3. Porque, capítulo 2, verso 10, aliás, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Nesse capítulo 2, o verbo convir fala da necessidade obrigatória de que o Salvador fosse verdadeiramente homem. Era necessário que ele fosse homem para que sua representação fosse legítima diante de Deus. Ele só poderia morrer pelos homens se fosse um homem. Ele também precisava ser homem para passar pelas fraquezas e sofrimentos, a fim de que se tornasse um poderoso intercessor compassivo, que entendesse a nossa dor. Mas aqui, no capítulo 7, quando ele diz, nos convinha um sacerdote como este, santo, inculpável, separado dos pecadores, ele acrescenta, feito mais alto que os céus. Nós precisávamos de um intercessor que fosse sem falhas, que fosse sem pecado. Porque como Deus pode ouvir a um pecador? Deus não ouve a pecadores. Aí você diz, mas nós não somos pecadores? Sim, mas Ele ouve você, crente, por causa de um justo, de um homem justo que está diante dele e que também é Deus, a segunda pessoa da Trindade. Ele não ouve a você por causa de você. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E Arão e seus filhos
eram pecadores e tinham necessidade de oferecer sacrifício até por si mesmos em primeiro lugar. Na época que o autor escreveu, os sacerdotes tinham que ter um sininho amarrado, possivelmente à sua perna, para ficar balançando, para ter certeza de que ele não teve um infarto lá dentro, porque ninguém podia entrar no Santo dos Santos. Se ele morresse ali, ele tinha que ser puxado por uma corda, ninguém podia entrar. Mas também ele poderia adentrar a presença santíssima de Deus em pecado, sem de fato ter se arrependido dos seus pecados, e poderia morrer ante a glória e a santidade de Deus. Então não havia certeza absoluta, aliás, não havia nenhuma dúvida de que ele não podia ser o intercessor perfeito. Quem garante que aquele sacerdote adentrou o Santo dos Santos com o coração totalmente condoído? Houve muitos sacerdotes corruptos ao longo da história de Israel. Então, nós, para nos aproximarmos de Deus, nós precisamos obrigatoriamente de um sacerdote como este, como Jesus. E como ele é santo, inculpável, ninguém pode atribuir culpa a ele. Não há mancha nele, sem mácula. Ele é separado dos pecadores. Mas há algo ainda mais tremendo: ele é feito mais alto que os céus. O que significa mais alto que os céus? É o mesmo Deus Altíssimo. Você lembra? O Deus Altíssimo, El Elyon. Deus Altíssimo significa aquele que é mais alto que os céus. E os próprios demônios reconhecem, em Marcos 5:7, por exemplo, e em Lucas 8:28, quando um demônio encontra Jesus, diz que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Os demônios reconhecem que ele é Filho do Deus Altíssimo. Ele é homem, e aqui essa expressão, feito mais alto que os céus, aponta certamente para a divindade de Jesus. Então lá no capítulo 2, enfatiza-se a sua humanidade. Era necessário, nos convinha que ele fosse aperfeiçoado como homem, mas nos convinha que ele fosse Deus Altíssimo. Ele é o El Elyon, irmãos. Quando Melquisedeque abençoou, ele abençoou pelo nome daquele que é superior a ele. Melquisedeque não é igual a ele, é semelhante a ele. Mas quando ele diz, bendito seja Abraão, por Elyon, podemos ler sem dúvida nenhuma, bendito é Abraão por Jesus Cristo. Ele foi quem se revelou a Melquisedeque. E o mesmo Deus, o Pai, que o ordenou a Melquisedeque. Nos convinha um sacerdote assim, que fosse mais alto do que os céus, a quem, como diz Salomão, nem os céus dos céus podem conter. Aquele que é a imagem do Deus invisível, aquele que é o primogênito de toda a criação, aquele em quem foram criadas todas as coisas, as do céu, as sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, os tronos, as soberanias, os principados, as potestades, tudo o que existe no universo, cada uma dos trilhões e quatrilhões de estrelas, tudo foi criado por ele e para ele. Cada galáxia é sustentada pelo seu poder. Ninguém menos do que Deus poderia nos sustentar diante do trono do Pai. Ele aguenta, ele suporta, ele pode adentrar diante do Pai, porque ele é homem perfeito, mas porque ele também é Deus, é o Filho do Altíssimo, feito mais alto que os céus, e por isso ele não tem necessidade de oferecer todos os dias sacrifício pelos seus próprios pecados. Pelo que ele é, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, um único sacrifício é suficiente para pagar todos os pecados. Eu concluo, queridos, na verdade, aplicando. Sabe o que isso tudo significa?
Em primeiro lugar, você não precisa de mais nada, querido. É por isso que nós não precisamos de tudo aquilo. Você precisa entender uma coisa. Se nós fôssemos israelitas, nós teríamos a ideia da fraqueza, do caráter provisório e imperfeito da lei cerimonial. Sabe por quê? Os israelitas todos os dias tinham que oferecer um sacrifício pela manhã e um à tarde. O altar tinha que ter sacrifício queimando, repetindo. E o sacerdote tinha que entrar uma vez por ano. E cada vez que imagine milhões de pessoas, cada vez que alguém pecava, o sacerdote ia lá e oferecia um sacrifício. E pecava de novo e oferecia um sacrifício. Cheiro de sangue, sangue por todo lado. Sangue salpicado pelo altar, salpicado nas vestes dos sacerdotes. Esse visual, esse vislumbre, era para mostrar que sem derramamento de sangue não há remissão. Mas essa repetição dos sacrifícios, a intercessão do sacerdote contínua, a morte do sacerdote e a necessidade de se colocar outro, às vezes o outro não era tão bom quanto o anterior. Está dizendo, estes sacerdotes não são suficientes para interceder por nós. Nós precisamos de um sacerdote superior. E Deus disse ao Messias, tu és sacerdote para sempre. Nós não precisamos de mais nada. É por isso que nós não precisamos de sacerdotes. É uma aberração quando uma igreja que se diz evangélica faz os seus pastores se vestirem de sacerdotes, colocarem mitra, etc., e criar um templo de Salomão. Isso não é necessário. Isto é negar o valor permanente da glória do Filho de Deus. Ele habita no meio do seu povo. Que necessidade temos de paramentos? A glória de Deus habita em nosso meio, na pessoa do Filho. Sabe, meus irmãos, quando a igreja começa a encher o seu culto de aparatos, isso significa que a comunhão das almas com Deus está se perdendo. A comunhão que nós temos com Deus é direta por meio de Jesus. Não precisamos mais de ninguém. Não precisamos mais oferecer sacrifício, penitência. Ele fez isto para sempre. É por isso que o nosso culto é simples. Não precisamos de candelabro, nem de arca, nem de óleo ungido, nem de vestes sacerdotais, nem, agora eu posso acrescentar, de cantores ou de celebridades, ou de incluir danças e outras coisas. Sabe por que a igreja coloca isso? Quando a igreja coloca isso, é porque ela está perdendo a comunhão com Deus por meio de Jesus, a glória interior. Não está sendo uma realidade. Por isso o culto na nova aliança é simples. Porque Cristo habita em nós. E ao mesmo tempo Ele é mais glorioso. Irmãos, nós vivemos numa época superior à época de Moisés. Vocês não têm que todos os dias trazer animais, cordeiros, novilhos, rolas e pombinhos para sacrificar e colocar a mão na cabeça desses animais e imolá-lo todos os dias. Vocês não vêm aqui e ficam do lado de fora, enquanto o pastor fica aqui orando por vocês e oferecendo culto por vocês, e vocês lá pensando o que tem lá dentro do tabernáculo. Vocês podem vir aqui e por nosso Senhor Jesus Cristo adentrar a própria presença de Deus, que não são essas quatro paredes, somos nós mesmos. Somos o santuário vivo de Deus. E a qualquer momento, em qualquer lugar, não só aqui, nós podemos nos reunir e Cristo estará presente e Cristo presidirá. E isto garante que o nosso culto será aceito. Entende por que o nosso culto deve ser simples? Que Deus, meus irmãos, nos faça crescer na comunhão íntima com Ele, por meio da qual nós nos achegamos a Ele e podemos cultuá-lo sem aparatos. Um culto simples, apenas com aquilo que o Senhor nos ordenou na nova aliança. Apenas as ordenanças estabelecidas, ordenadas por Deus, por Cristo. E devemos fazer isso com alegria. Curvemos a cabeça e oremos. Nós te louvamos, ó Deus, mais uma vez por Cristo. Esse sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque,
cuja ordem é superior à ordem levítica, porque é permanente, porque foi instituída por juramento, porque ele é sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias e nem fim de existência. Ele é perfeito homem e perfeito Deus, e o seu sacrifício foi feito uma vez por todas. Ó Senhor, verdadeiramente nós precisávamos de um sacerdote assim, que é sacerdote e rei, que reina sobre todas as coisas. Obrigado, Senhor, que possamos crescer nessa comunhão íntima contigo, que possamos entender o valor da nossa união contigo, por causa da qual não precisamos de aparatos externos, não precisamos de acréscimos ao nosso culto. Ele pode ser simples, porque a glória da nova aliança é superior e habita em nós. É em teu nome que nós oramos agradecidos. Amém.